Olá, amigo telespectador da Master, estamos começando mais uma Revista Master, este espaço de valorização das coisas nossas da Paraíba, da cultura paraibana. Hoje nós vamos entrevistar no programa um grande amigo, Irani Medeiros. O Irani Medeiros é meu companheiro de bate-papos diários e de produções literárias, que conversa com a gente muito no dia a dia lá na Livraria do Luiz. Irani Medeiros é poeta, escritor, pesquisador e biógrafo. Ele nasceu na cidade de Paulista, aliás, na cidade não, que na época era distrito paulista, pertencia a Pombal, né? Isso em 1961. Ele, filho de seu Valdemar Garcia de Medeiros, dona Jesumira Nemésia da Silva. O pai dele nasceu em São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, e a mãe paraibana de Paulista, na época distrito, mas hoje pertencendo ao município de Paulista. Irani, ele nasceu num povoado chamado Mimoso, né? Já na divisa do estado do Rio Grande do Norte, ali perto de Serra Negra do Norte. Mas aos 14 anos, o Irani resolveu estudar na cidade de Pombal e criou-se por lá, não é? Estudou por lá, é a terra do grande poeta popular, o Leandro Gomes da Silva. Não poderia outra coisa deixar de ser poeta, o Irani. Irani, que alegria recebê-lo aqui, rapaz. Bom dia a você, Gils, a todos os telespectadores da TV Master. Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui para falar sobre a literatura, para falar sobre a cultura paraibana, que eu acredito ser uma das melhores do Brasil. Tá ok. Ô Irani, ontem quando eu fui lá na Livraria do Luiz, eu estive lá, você estava reunido com a turma lá, o que é que vocês estavam querendo conversar ali? Conversaram tanto, que eu notei que vocês demoraram no papo. Porque, na verdade, aquele grupo é um grupo que estuda o cangaço aqui na Paraíba, né? Não é? Então, são vários estudiosos, inclusive eu faço parte, até porque também eu escrevi um trabalho sobre o cangaço baseado nos poetas populares, que é um livro aqui que foi editado pela editora da Universidade Federal da Paraíba, que chama-se O Cangaço nos Folhetos de Feira. Esse livro aqui, foi do cangaço. Exatamente. Então, e esse livro você vendeu muito esse livro? Vendi. Esse livro, inclusive, está esgotado. Então, tudo indica que iremos fazer uma segunda edição pela uma editora lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E a reunião ontem foi para justamente tratar dos futuros trabalhos nesse aspecto da vida do cangaço aqui, na região. Exatamente. É porque uma vez por mês o grupo, chama-se GPEC PB, se reúne em um determinado lugar para discutir alguma novidade, algum estudo novo sobre essa temática do cangaço, que é uma temática inesgotável, né? Sim. Lampião morreu em 1938, mais ou menos o cangaço, ele tem um fim em 40, a partir da morte de Curisco, né, quando definitivamente o cangaço deixa de existir na região Nordeste, mas de lá para cá vem se escrevendo, vem se estudando, vem se pesquisando muito, e essa temática nunca esgotou e nem irá esgotar pelo longo período aí de anos. Sem dúvida. Ô, Irani, você começou a escrever cedo. Quantos livros você fez até hoje, produziu até hoje? Bom, eu tenho já 18 livros escritos e publicados, né? Além da minha produção poética, eu tenho uma produção em cima da literatura popular, dos poetas repentistas, dos poetas de bancada, ou seja, dos poetas cordelistas, certo? Então, eu já tenho 18 livros publicados. E inclusive, publicados por editoras nacionais e também locais, né? Então, já tenho uma certa bagagem, um certo reconhecimento, graças a Deus, a nível de Brasil, sobretudo aquelas pessoas que trabalham com a literatura popular. Inclusive, eu sou referência em vários trabalhos acadêmicos, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, inclusive em algumas universidades europeias e americanas, com o trabalho que eu fiz sobre Leandro Gomes de Barros. Vamos falar sobre isso também. Olha aqui, vamos ver aqui, conhecer os livros. Esse aqui é o Área Sertaneja. Esse livro é de quê? De poesias? É um livro de poesias. De poesias.
Olha aí, é um livro muito interessante. Vendeu muito esse? Vendeu. Porque a gente pergunta porque a gente sofre para vender livro, né? Esse aqui é Último Café Noturno. Também poesia. Poesia também. Publicado pela uma editora da Bahia. Último Café Noturno. Que beleza. Vamos a mais um aqui. Chica Barrosa. Barrosa. A Rainha Negra do Repente. A Rainha do Rainha Repente. Negra do Repente. Raposa, não é? Interessante. Barbosa. A Rainha Negra do Repente. É Barbosa, sim. Essa aí foi a primeira mulher a tocar viola e cantar repente no Brasil. Era nascida em Pombal, certo? 1867 e morreu assassinada em 1918, inclusive num baile também em Pombal. Foi. Esse livro foi de qual ano que foi lançado? Acho que foi em 2005. 2005. Vamos a outro aqui. Dois Cegos Cantadores. Você dá um apoio muito grande ao pessoal da área do repente, não é? Exatamente. Esses aí eram dois cegos cearenses, né, que são famosíssimos, o cego Aderaldo e o cego Sinfrônio. Então, a ideia foi reunir os dois num livro e que realmente teve uma boa repercussão. Foi lançado pela editora do Rio Grande do Norte e esse livro está esgotado também. Qual o ano desse aqui? Esse foi em 2017. 17. Vamos a outro aqui. Esse Ivanildo Vila Nova. Esse cara é extraordinário, rapaz. Olha o livro aqui. Isso aí é um ensaio biográfico, né, sobre Ivanildo Vila Nova, que eu dividi a autoria com um amigo nosso também lá de Campina Grande, José Edmilson Rodrigues. Sim, conheço. Então aí tem inclusive uma entrevista de Ariano Suassuna sobre Ivanildo, que é muito interessante. Você também parece que é fã do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, uma pequena biografia. Com certeza. É o primeiro poeta que eu li e o poeta que eu continuo lendo, certo? E que me influenciou bastante do ponto de vista do fazer poético. Uma capa brilhosa, dá um reflexozinho aí, não é? Não tem como. Exato. Diz aí, pode dizer. Não, inclusive esse livro já teve uma repercussão muito boa, porque já está na 4ª edição. Brevemente iremos fazer uma 5ª edição. Inclusive, a última edição foi feita pelo Sebo Vermelho, que é uma editora do Rio Grande do Norte. E um grande jornalista de lá, do jornal A Tribuna do Norte, chamado Odem Madruga. Sim, conheço. Ele, inclusive, num artigo de uma página inteira, ele sugeriu que esse livro fosse adotado pelas escolas por se tratar de um livro didático e que aí conta tudo sem inventar nada sobre Augusto dos Anjos. Está esgotado. Esse aqui é grossinho, hein? Quantas páginas esse? Esse tem 478 páginas, sobre Leandro Gomes de Barros. Do rei da poesia sertaneja, Leandro Gomes de Barros. Aí você fez esse trabalho, qual ano? Esse aí foi em 2002, a primeira edição, já está na 4ª edição. O Leandro é extraordinário. Recentemente, a editora Patmos publicou uma 4ª edição e que foram vendidos 1.500 exemplares para a Prefeitura de São Paulo, para distribuir nas bibliotecas da Prefeitura. Vamos pegar esse outro aqui. As Formas Invisíveis. Por que esse título? As Formas do Invisível, né? É um livro de poemas, entendendo? E que também está esgotado e foi publicado pela editora Ideia aqui de João Pessoa. Porque, na verdade, essas formas. Essas formas são invisíveis, né? Sim. Geralmente as formas da beleza, sobretudo a questão da sensualidade da mulher, olha do corpo da mulher. A filosofia. E por aí vai. Isso aqui. Drogas, educar e prevenir. Rapaz, um tema muito interessante, não é? Esse livro está esgotado. Agora, é um livro de uma pesquisa de mais de 3 anos, que inclusive foi considerado o melhor livro sobre drogas publicados no Brasil nos últimos 10 anos. Porque aí é uma abordagem científica de todas as drogas. Eu faço, inclusive, um histórico desde quando o homem começou a ter essa intimidade com as drogas, certo? Desde o início da formação da sociedade até os dias atuais. A vida ficou uma droga, não foi? De certa forma, sim, né? De certa forma, sim. Né? De certa forma, sim. Mas vendeu bem esse livro? Vendeu bem, está esgotado também. Pois é. É bom dizer que existem as drogas boas, né? Boas, que são importantes para
a elaboração de medicamentos, etc. Aí está certo, né? Exatamente. Esse aqui é Carmélia, é? Cornália. Cornália. O nome aqui não ficou... Cornália. Cornália? Por que Cornália? Cornália... Cornália tem a ver com essa história mesmo do amor, da traição. Então, tudinho, é uma coautoria minha e de José Edmilson Rodrigues, um parceiro lá de eu Campina conheço Grande. Edmilson. E a gente pegou um tema aí, Sei. certo? Um mote, e a partir desse mote a gente escreveu esse trabalho, que em breve... Terminou do Cornália. em breve irá sair uma segunda edição. E as ilustrações é de Fernando Barbosa, que é do Grupo Armorial, iniciou com Ariano Suassuna lá no Recife. E vocês trabalham aí, aqui o quê? Com aconselhamentos, mostrando a visão da vida? Como é que é? Mais ou menos isso, tá entendendo? Que o amor, essa coisa toda, sempre existe uma relação conflituosa com o outro, tá entendendo? Mas ao mesmo tempo também a gente aponta que há a perspectiva e a possibilidade de uma relação mais afetiva e mais efetiva com o outro, quer dizer, essa interação. Você veja, eu estou conversando aqui com o companheiro Irani Medeiros, que é poeta, biógrafo, escritor, e eu tinha até um roteiro de perguntas, mas o papo é tão agradável que a gente vai misturando a coisa, e misturada que vai bom. Agora, veja bem, você é escritor, você é biógrafo, você é pesquisador, mas também você é poeta, não é? Você é mais poeta do que, por exemplo, um biógrafo? Acredito que sim, né? Porque, na verdade, eu vivo a poesia 24 horas, né? Então, o poeta, inclusive eu ando sempre com uma caneta e um caderninho, porque a inspiração vem a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, eu escrevo sobre várias temáticas, sobre o amor, sobre o sertão, sobre a vida, a morte, porque a morte, sobretudo, sempre foi um tema muito recorrente na poesia, certo? Sempre foi um tema muito interessante, palpitante para os poetas, está entendendo? Sei. Então, esse livro aí que você mostrou, Área Sertaneja, a primeira parte eu dedico ao meu pai, colocando ele dentro desse universo do sertão, até porque ele era sertanejo, está entendendo? E a segunda parte eu falo exatamente das coisas do sertão, dos bichos, dos animais, das aves, dos pássaros, das árvores e tal, tudinho, da própria aridez do sertão, da caatinga. Isso lhe inspira? Isso inspira também, até porque por exemplo, é um laboratório. Eu nasci lá no sertão. Aqui, você tem uma poesia que eu achei muito bonita e que você trabalha muito com os mandacarus, exatamente. com as macambiras, Isso. a caatinga, os umbuzeiros, né? Você lembra dessa poesia, desse poema? É um poema, não é? É um poema. Eu vou dizer um aqui, que tem aqui que eu digo o seguinte: que venha do sertão o vento frio, as flores e os frutos do inverno. Que venha do sertão as auroras e as noites de paz. Que venha do sertão as brisas e as águas adormecidas. Que venha do sertão o perfume das flores e do juazeiro o doce joar. Que venha do sertão um belo luar nos versos de velhos bardos. Que venha do sertão o canto da asa branca fazendo ninho no meu coração. Que venha do sertão os tesouros e afetos da alma na bela poesia dos poetas de lá. Que venha do sertão o mapa das lavouras imaginárias e a sede dos rios na cheia. Que venha do sertão a infância perdida nos currais de ossos da aurora. Você dá um passeio aí muito interessante, porque você fala dos momentos ruins, dos momentos bons, a água, as árvores, né? Mas que coisa, maravilhoso. Quantas poesias você já... Tu tem uma ideia de quantas poesias você já produziu? Tem muita coisa, mais de 3.000 poesias. Mais de 3.000? Aí outro que eu falo do sertão, diz assim: venho do sertão, meu senhor, e do eito de brancos algodões. Venho do sertão, meu senhor, e do misterioso canto do pavão. Venho do sertão, meu senhor, e nas muitas léguas de tanger as boiadas, nos aboios dos vaqueiros. Venho do sertão, meu senhor, e dos rios que foram mar, e dos açudes de pescar. Que beleza. Venho do sertão, meu senhor, e da cantoria de velhos repentistas, orgulhos de nossa gente. Venho do sertão, meu senhor, trago no rosto as marcas da resistência.
vestindo o gibão da vida. Eu pergunto a você como poeta, já que eu sou apenas um curioso, ali acolá eu faço uns sonetos assim, muito sacrificados, muito difíceis, mas eu queria que você dissesse assim, a sua poesia, porque existe aquela poesia que nós chamamos, aquela metrificada, que é usada muito pelos poetas populares, e a sua poesia é uma poesia, digamos assim, onde existe um romantismo poético, sem a preocupação com a rima. Como é que nós chamaríamos essa poesia? Porque, na verdade, essa poesia pode ser chamada de poesia de versos livres ou de versos brancos, né? Que não exige a métrica. A métrica. A métrica. Porque, na verdade, os poetas metrificam mentalmente, tá entendendo? Principalmente o poeta repentista. Sim, quando improvisador, né? Quando dá um mote, então ele faz aquela metrificação, que ele já tem o domínio da técnica. Sim, que é uma sim. coisa que já nasce com ele, que não se explica, que a maioria dos poetas da antiguidade, os poetas repentistas, os poetas de bancada, os poetas cordelistas, tinham pouco estudo, tinham pouca formação. Alguns deles até eram analfabetos. Por exemplo, Pinto do Monteiro, analfabeto, não assinava nenhum nome, mas ele diz uma frase que é fantástica, que caracteriza muito bem o poeta. Ele diz assim: poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Quer dizer, Pinto do Monteiro. Quer dizer, disse com outras palavras o que Fernando Pessoa disse: o poeta é um fingidor, finge tão completamente a dor que deverasmente sente. É mais ou menos por aí. Você Então, tem trabalho sobre Pinto? Tem um trabalho sobre Pinto do Monteiro, que também está esgotado, eu não tenho aqui, que chama-se Pinto do Monteiro, o Bardo do Cariri. Você tem alguma poesia do Pinto assim, que você gosta, que você pudesse assim nos brindar? Porque foi um grande poeta paraíba. Você tem alguma que você pudesse agora, declamar? deixa eu ver se eu consigo lembrar uma, ele cantando com João Furiba, né? Sim, diz aí. E João Furiba é o baixinho, faleceu com 101 anos, 100 anos, 101. Então, você vê a genialidade de um camarada desse, porque o cara já conhecia da flora, inclusive da fauna africana. E da flora africana, né? Que ele, parece-me que João Furiba termina um verso assim: atravessei o deserto do Saara andando de bicicleta, matei serpentes de pedra e feri leões de seta, e das penas de uma hiena fez blusão para uma neta. Ah, que coisa. Aí Pinto respondeu: Furiba até que é bom cantador, mas me responda, por favor, meu amiguinho, quem diabo lhe disse que hiena é passarinho? Que é mais ou menos por aí. Então, é incrível, né? Eram dois poetas extraordinários. Dois poetas muito Eu trabalhei bons, com né? eles na Rádio Borborema, em Campina Grande, quando eu fui diretor de programação. Eu tinha um programa chamado Retalhos do Sertão. E nesse programa, acho que você conheceu, por exemplo, José Gonçalves, Cícero Bernardes, né? E uma vez o Pinto do Monteiro participou do programa, uma vez, não, várias vezes, e o Furiba morava em Campina Grande nessa época e participava muito do nosso programa, não é? Você tem uma admiração, pelo que eu noto, por esses poetas populares. Exatamente, até porque o Pinto, eu trabalhei no Ministério da Saúde, na época antiga Sulcan, em Monteiro, isso em 1983. Pinto ainda era vivo, estava morando em Monteiro, e eu o conheci pessoalmente, e cheguei a conversar diversas vezes com ele lá em Monteiro. Ele na feira, que era no dia de sábado, ele andando já com a bengalinha, já praticamente cego, com a pessoa que o conduzia, mas sempre mantendo aquela... que Pinto era muito sarcástico, né? Nas respostas e tal, tudinho. Mas comigo foi diferente, eu não sei, eu acho que houve uma identificação e a partir daí ficou na minha cabeça a ideia de fazer um trabalho sobre ele. Então eu fiz esse ensaio biográfico, que é um trabalho muito interessante. A última edição, que é uma terceira edição, foi publicada pela editora da Universidade Estadual da Paraíba. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu com 95 anos. 95 anos, né? Ou talvez mais, porque, na verdade, a idade dele é uma incógnita. Ele dizia que nasceu em 1895, outros diziam que ele nasceu em 1897. O fato é que ele morre no dia 28 de outubro de 98. Naquela época o pessoal se registrava com 4, 5 anos de idade, aí complicava a coisa. Exatamente. Né? Tanto que teve um irmão dele e uma irmã lá em Monteiro, que morreram um com 98 e uma outra com 96. Foi, né? Irani, estamos conversando com o Irani Medeiros. Que alegria tê-lo aqui, rapaz. Que maravilha. Eu queria ter 1 hora para a gente continuar conversando.
Nesses tempos de tecnologia, como é que você vê a situação do livro convencional? Porque tem sido um sofrimento. Se no Brasil já não se lia muito, hoje é que a turma está com uma preguiça desgraçada para ler e só busca o computador. Como é que você vê essa briga, a tecnologia avançada com o estilo antigo de leitura, que é, e para mim, continuará sendo o livro? Verdade. Agora a gente não pode ignorar a tecnologia, Sim, até sim. porque ela veio, né, para melhorar a nossa vida, a vida da sociedade em alguns aspectos. Mas eu sou defensor ainda do livro impresso. Porém, o que eu vejo é a dificuldade que nós temos hoje no mercado editorial brasileiro. Então, você tem um certo sacrifício para escrever, para desenvolver uma pesquisa, e quando você vai publicar aquilo ali, a editora geralmente publica no máximo 3.000 exemplares de um trabalho seu, quando você já é um autor conhecido. Sabendo-se que desses 3.000 exemplares, você só vai vender no máximo 1.300 exemplares quando você já é um autor conhecido. O restante é refúgio, certo? Agora, o que é importante é que mesmo com o livro digital chamado e-book, as pessoas estão lendo. O importante é que leiam. Mas eu acredito que isso tem sido bom, porque muita gente desiste de fazer essa leitura na tela do computador, porque não é a mesma coisa, não tem o mesmo glamour, não tem o mesmo sentido, não tem a mesma identificação corporal ou corpórea que você tem para com o livro, segurar na mão, ler deitado, ler sentado, está entendendo? Então, a leitura do livro físico, o livro impresso, para mim ainda é a melhor maneira. Mas você tocou num aspecto interessante. Quem começa a ir a ler pelo e-book, começa a sentir a necessidade de voltar para o livro, porque cansa a vista. Cansa a vista, e não é a mesma coisa. Às vezes você está numa página lá, ou no computador, ou no celular, ou naquele outro, tem aquele livro eletrônico, o Kindle, né? Que é um aparelhozinho e tal, tudinho. Às vezes você deixa numa página lá, se você não anotar, quando você volta, aí você já não está na mesma página. Quer dizer, sempre tem um problema de leitura, isso aí. Eu acho que mesmo com a tecnologia, eu não acho muito interessante. Eu acho interessante a leitura, o livro impresso. E é isso que a gente tem que estimular as nossas crianças nas escolas, certo? Para se identificar, ter essa identificação espiritual e física com o livro, entendendo? Porque isso é importante, porque a gente, uma sociedade que não lê, uma sociedade que não se informa, evidentemente que ela não se desenvolve, ela vai ficar sempre atrasada. E um problema para nós produtores de livros é que pelo e-book, por exemplo, eu tenho livros na Amazon e a gente não ganha. Tanto assim. Quer dizer, eles ganham, mas a contrapartida é muito pequena. É uma coisa imoral, hein? É verdade. Então, as editoras ganham muito, porque, na verdade, o que elas fazem? Elas pagam no máximo 10% do preço de capa. Geralmente, um livro hoje vendido no Brasil, uma brochurazinha qualquer, passa dos R$20. Então, quando muito você recebe... São R$2 da editora. Exatamente, R$2 da editora. Então, isso é muito insignificante. Este mês, mesmo eu estou recebendo este mês, sabe quanto? R$4. Pois é. Então, veja só. E o que é que ocorre no Brasil, com o mercado editorial brasileiro? Geralmente, eles mandam editar esse livro no Canadá, na China ou em Taiwan, certo? E pagando os direitos autorais, pagando as despesas de transporte, de impressão, o livro volta de lá, em média, 30% mais barato do que se fosse produzido no Brasil. Então, eles estão fazendo isso e ganhando muito dinheiro. Então, de repente, não tem justificativa. Se o livro sai 30% mais barato, eles venderam um livro por R$50. Um livro, uma brochura, um livro com 100 e poucas páginas. Então, isso dificulta demais o acesso à leitura, certo? Porque você tem, no Brasil... uma massa significativa que vive de salário mínimo. Então é muito difícil você ter acesso ao livro, à cultura de um modo geral. Irani, infelizmente, rapaz, nós estamos no aperto aqui do horário. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado por sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço e espero que você continue fazendo esse programa que valoriza a cultura paraibana, os autores paraibanos. Isso é importante, isso é o que a gente está precisando. Eu acredito que você está fazendo, a TV Master está dando essa oportunidade, esse espaço.
e vamos continuar fazendo Se isso. Deus quiser. Valeu, Então, obrigado. ok. Amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Foi um prazer receber o Irani no nosso programa aqui. Um abraço. Olá, você telespectador da TV Marte. Nós interrompemos agora a nossa programação porque a Câmara Municipal de Bahia começa a julgar neste momento mais um pedido de cassação do prefeito Berg Lima. Na denúncia, ele é acusado de pagar adicional noturno a guardas municipais que nem teriam trabalhado no turno da noite. Lembrando que, para a cassação do prefeito, é necessário que tenha 12 votos a favor, dentre aí os 17 que compõem a Câmara de Vereadores de Bahia. Então, fique agora com a transmissão diretamente lá da Câmara Municipal de Bahia.